Quando estamos falando de um objeto interestelar, a primeira pergunta que surge é como sabemos que ele não pertence ao nosso sistema solar. A resposta está na sua órbita. Todos os planetas, asteroides, cometas ligados gravitacionalmente ao Sol seguem uma trajetória elíptica, ou seja, quase circular. Essas órbitas fazem com que eles sempre retornem, presos à gravidade solar, como se estivessem amarrados por uma corda invisível. Mas o 3I Atlas não se comporta assim. Ele foi identificado com uma órbita hiperbólica, que é de trajetória aberta. Em outras palavras, ele veio de muito longe, entrou no nosso sistema solar, fez a sua passagem próxima ao Sol e em seguida continuará a sua viagem eterna rumo ao espaço interestelar, sem nunca mais voltar. Essas características é a prova definitiva de que estamos lidando com um visitante vindo de outro sistema solar. Outro detalhe marcante é a sua velocidade altíssima, cerca de 60 km por segundo em relação ao Sol. Para você ter uma ideia, isso é equivalente a percorrer de São Paulo até o Rio de Janeiro em menos de 10 segundos. Nenhum objeto do nosso sistema solar atinge velocidades tão elevadas de forma natural. Essa rapidez não só reforça a origem interestelar do 3I Atlas, como também traz desafios enormes para suas observações. Ele atravessa o nosso campo de visão muito mais rapidamente do que um cometa comum, o que exige respostas rápidas da comunidade científica. Foi aí que entrou em cena o telescópio espacial Hubble, um dos instrumentos mais poderosos que a humanidade já construiu até então. Localizado em órbita da Terra, acima da atmosfera, o Hubble consegue observar o cosmos sem as distorções causadas pelo ar que envolve o nosso planeta. Quando apontaram suas lentes para o 3I Atlas, o telescópio captou imagens valiosas acerca de 3,8 unidades astronômicas do Sol. Esse número pode parecer abstrato, mas vamos traduzir eles para vocês. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 km de distância. Portanto, o 3I Atlas está quase 4 vezes a essa distância, ou seja, mais de 600 milhões de quilômetros de nós. Isso significa que ele não é apenas uma rocha inerte vagando pelo espaço. Em vez disso, quando a sua superfície começa a ser aquecida pela luz solar, o gelo que compõe parte de sua estrutura interna se transforma diretamente em gás, um processo chamado de sublimação. Esse gás arrasta energias de pequenas partículas de poeira, formando uma nuvem difusa ao redor do núcleo, a nossa coma. No caso do 3I Atlas, os cientistas observaram uma coma já bem desenvolvida, com partículas sendo liberadas em uma taxa impressionante. Para calcular essa taxa, os pesquisadores aplicaram modelos que estimam quanto de material é expelido por segundo. O resultado varia entre 12 e 120 kg por segundo, dependendo do tamanho médio das partículas de poeira consideradas. Imagine isso só. A cada segundo, esse cometa interestelar jogava no espaço algo equivalente ao peso de até 2 pessoas adultas. Essa liberação constante é o que dá ao cometa a sua aparência característica, com uma cauda tênue que se estende na direção oposta do Sol. Agora vamos falar um pouco mais sobre o núcleo do cometa. O núcleo é a parte sólida, geralmente formada por gelo misturado com poeira e rocha. Só que, devido à coma brilhante que o envolve, é muito difícil enxergar diretamente o núcleo dele. Por isso, os cientistas usam modelos matemáticos para deduzir o seu tamanho máximo e mínimo. No caso do 3I Atlas, eles concluíram que o raio do núcleo não poderia ser maior do que os 2,8 quilômetros. Mas também estabeleceram que se suas atividades fossem causadas apenas pela sublimação de monóxido de carbono, um gelo extremamente volátil teria que ter pelo menos 220 metros de raio. Ou seja, estamos falando de algo entre algumas centenas de metros e alguns quilômetros, o que já é bastante significativo para um objeto interestelar. Algumas estimativas secundárias chegaram a sugerir um intervalo ainda mais amplo, entre 320 metros e 5,6 quilômetros de raio. Isso o colocaria como o maior corpo interestelar já detectado até hoje, maior até do que o cometa Polisov, que tinha pouco mais de 1 quilômetro de diâmetro. Esse detalhe é importantíssimo, porque nos ajuda a entender não apenas o cometa em si, mas também a diversidade de objetos que podem existir em outros sistemas estelares. Mas talvez os aspectos mais importantes do 3I Atlas sejam em sua origem galáctica. Ao analisar a sua velocidade e a sua trajetória em relação às estrelas próximas, os cientistas sugerem que ele não veio de uma vizinhança jovem como a do nosso sistema solar.
Pelo contrário, os indícios apontam para um disco espesso da Via Láctea, uma região habitada por estrelas muito antigas, com dados que variam de 7 a 14 bilhões de anos. Isso significa que o cometa pode ser mais velho do que o nosso próprio sistema solar, que tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Em outras palavras, estamos diante de um pedaço de gelo e poeira que se formou em torno de uma estrela desconhecida em uma época em que a Terra ainda não existia e que agora, bilhões de anos depois, cruza o nosso caminho. Esse encontro é como receber uma mensagem engarrafada vinda do passado profundo da galáxia. Cada grão de poeira liberado pelo 3I Atlas carrega informações químicas sobre o ambiente em que ele se formou. Estudá-lo é como abrir uma cápsula do tempo cósmica, que pode nos contar histórias de mundos distantes e de condições físicas completamente diferentes do nosso próprio berçário estelar. Além disso, observar cometas interestelares como esse amplia nossa compreensão sobre a formação planetária em outros sistemas solares. Se corpos gelados são ejetados de forma natural durante processos de nascimento de planetas, isso significa que o espaço interestelar pode estar cheio de viajantes como o 3I Atlas, mas apenas alguns poucos cruzam a rota próxima o suficiente para serem detectados pelos nossos telescópios. Ou seja, cada descoberta desse tipo é uma raridade que devemos apreciar. Outro ponto a destacar é que o estudo do 3I Atlas também nos ajuda a comparar objetos interestelares. O primeiro, chamado de Oumuamua, surpreendeu por não apresentar coma visível e por ter uma forma alongada, o que gerou teorias até sobre tecnologia alienígena. Já o segundo, o Borisov, era mais parecido com um cometa tradicional, cheio de atividades, cauda visível. Agora, no 3I Atlas, vemos um misto dessas características. Ele é ativo como Borisov, mas possui diâmetros que podem colocá-lo em um patamar único. Essa comparação é fundamental para sabermos se esses objetos são exceções ou se representam uma amostra da enorme diversidade do cosmos. No fundo, o 3I Atlas nos lembra de algo essencial. Não estamos isolados. Nosso sistema solar faz parte de uma galáxia repleta de mundos e de tempos em tempos, esses mundos deixam escapar pequenos viajantes que cruzam o caminho de outros sóis. Observar um deles de pertinho é um privilégio raríssimo e talvez a única chance que tenhamos por muitas e muitas décadas de analisar os fragmentos de um antigo e distante objeto como esse. Se você gosta de saber novidades, conteúdos e curiosidades sobre astronomia, aqui no De Olho no Infinito é o seu lugar. Eu te convido a conhecer o nosso canal clicando no botão aqui embaixo de se inscrever e venha fazer parte da família astronômica que vem crescendo a cada dia. E deixe o seu like também, porque o seu like ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas, porque só assim o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Bora espalhar conhecimento para mais pessoas? Então vem comigo nessa jornada. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu sou a Bia Baviera. Um beijo e até!